Eu quero partilhar convosco de uma leitura bíblica na Palavra de Deus, sem perca de tempo, Salmo 23 e versículo de número 4. Salmo 23 e versículo de número 4. A primeira vontade é denominada de vontade perfeita. E essa vontade perfeita é, obviamente, a mais fácil vontade de se entender. A vontade perfeita de Deus é que eu seja fiel, é que eu me mantenha na simplicidade, na pureza, na lealdade, no companheirismo. Mas a vontade permissiva de Deus, ela não é fácil de nós, os humanos, compreendermos. Porque a vontade permissiva, ela é indesejável. Ela não é bem-vinda. Amém? E vou lhe dar sintomaticamente as três covas de três grandes homens da Bíblia. Número 1, a cova de José. Eu li este versículo propositalmente, porque uma das sentenças deste versículo que mais me chamou a atenção é aquela que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale. Vale nos dá uma ideia de cova, de lugar ermo, desprezível, de lugar antagônico ao nosso princípio de alegria. E eu quero pregar uma mensagem breve, porém objetiva, sobre desfrutando dos efeitos da cova. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Geralmente quando nós pensamos em cova, nós lembramos-nos de três coisas. Número 1, morte. Número 2, sepultura. Número 3, provações. Quais são as três coisas que nós lembramos? Morte, sepultura e provações. Este é um lado da moeda que você acertou comigo em pronunciar essas três palavras. Agora eu vou lhe mostrar que cova não significa só isto. Por quê? Porque todas as verdades de Deus são paralelas. Por isso que Jesus falava: em verdade vos digo. A moeda tem os dois lados, cara e coroa, lado A e lado B. Perante o Conselho Jurídico Internacional, perante o Código do Direito Civil Internacional, ninguém aceita a acusação contra uma pessoa, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Em verdade eu vos digo. O outro lado da cova, a cova, nem de tudo é ruim, nem tudo da cova é morte, nem tudo da cova é provações, e nem tudo da cova é sepultura. Hoje eu quero mostrar o outro lado da cova, a cova como instrumento de bênção, a cova como instrumento de ensino, a cova como instrumento de prosperidade, e a cova como instrumento de glorificação do nome de Jesus Cristo. Amém? E vou lhe dar sintomaticamente as três covas de três grandes homens da Bíblia. Número 1, a cova de José. Número 2, a cova de Jeremias. Número 3, a cova de Daniel. A cova de José, cognomino, José, o sonhador. A cova de Jeremias, cognomino, Jeremias, o profeta. A cova de Daniel, cognomino, Daniel, o estadista político irrepreensível. Agora, existem três razões pelas quais José foi lançado na cova. A primeira razão pelas quais José foi lançado na cova: José era amado do pai. A segunda razão pelas quais José foi lançado na cova: José tinha sonhos, José era um sonhador. E a terceira razão pelas quais José foi lançado na cova: José tinha promessa de Deus em sua vida. Sabeis por que nós somos lançados na cova? Em primeiro lugar, porque somos amados de Deus. Aleluia. Toda pessoa que é amado de Deus passa por grandes dificuldades da sua vida. E a Bíblia diz: os que querem viver piamente sofrerão perseguições.
Se você não fosse amado de Deus, se você não fosse essa pessoa que você é, você não passava pela cova. Agora, note uma coisa esta noite: Deus sempre teve e terá uma política social diferenciada da política do homem. A política social de Deus, vamos aprender isso agora, que isso é muito interessante. Deus é um ser sociável, Deus é um ser inteligente, Deus é um ser querido, Deus é um ser abençoador, Deus é Senhor Criador. Deus existe por si mesmo, independente da razão humana. Aprenda isso aí, moça, sem conversar. Se você acreditar em Deus, Deus existe. Se você não acreditar, Deus existe. Deus não precisa de você e nem de mim para provar que Ele existe. Sem você ou com você, Ele é Deus. Aleluia! Você tem um Deus que pode, você tem um Deus que é, você tem um Deus que sabe, você tem um Deus que manda, você tem um Deus que determina, você tem um Deus que mata e não vai preso, você tem um Deus que faz e está feito, você tem um Deus que faz coisas extraordinárias e até extravagantes e não tem conselheiro na terra para lhe dar nenhum conselho. Agora, na política social de Deus, Deus tem prediletos, homens que lhe eram queridos. Você há de ver comigo que José foi para a cova só porque ele era amado de Deus. Eu vou dar para vocês aqui 3 xodóis de Deus. Xodóis são pessoas íntimas. Na Paraíba, quando a mãe gosta mais de um menino do que do outro, a gente chama fulano é xodó da mãe dele. Xodó é uma pessoa que tem um relacionamento plausível, um relacionamento íntimo, um relacionamento notório e também notável, extraordinário. Então José era esta pessoa de um relacionamento e de um condicionamento espiritual muito íntimo com o seu Senhor. Mas não foi só José, Moisés também foi um homem muito íntimo de Deus. A palavra Moisés aparece 842 vezes na Bíblia. Moisés era uma pessoa sanguínea, Moisés era uma pessoa melancólica, Moisés era calculista, Moisés era frio, mas Moisés era querido de Deus. Moisés matava uma pessoa, enterrava na areia, mas Deus gostava de Moisés, e gostava tanto que Moisés foi pastor da maior igreja do mundo. A igreja de Moisés tinha 3 milhões de pessoas no deserto. Se você pode dar um glória a Deus, levante a mão e glorifique ao Senhor. Relacionamento, isto é, intimidade. Para Abraão, apesar da mentira que Abraão pegou no Egito, dizendo que Sara era sua irmã, mesmo assim, Deus amou o mentiroso Abraão e disse assim: você é diferente dos demais. Sabe de uma coisa, Abraão? Por que, Deus? Porque você é meu amigo, eu gosto de você da maneira que você é. A tão tradicional e conhecida dor de cotovelo. Aleluia. A inveja era como um pé de espinhos. O espinho rasga a sua roupa e a minha roupa, embora que não se sirva dela, mas rasga. Assim é o sentimento ignóbil do invejoso. A segunda razão pelas quais as pessoas lhe atiram pedra: ciúme. As pessoas passam mal com seu sucesso, passam mal com a prosperidade que Deus está lhe dando, passam mal com a glória de Deus na sua vida, e eles não viram ainda nada. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Deus ainda vai te honrar bastante nesta terra do meu Deus. Estenda as suas mãos para frente para acontecer os primeiros milagres de Deus agora. Deus não tem compromisso apenas com o homem. Deus tem compromisso com todos os homens e mulheres que dão lugar ao seu Espírito Santo. Eu sou mais Paulo no cárcere do que César no trono. Eu sou mais um crente analfabeto, cheio do Espírito Santo, do que um teólogo vazio.